Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Vamos lá, pessoal. Bom dia mais uma vez. Olha, vamos falar hoje sobre os descontos indevidos nos benefícios do INSS. Para início de conversa, eu considero isso uma questão, assim, deveria ser considerado um crime hediondo. É você descontar ilegalmente, sem a permissão de uma pessoa que é aposentada, que recebe uma pensão, que já vive com dificuldade, que recebe algum tipo de benefício, um valor que pode chegar até R$ 83, existe um limite, até R$ 83, descontar esse valor que ele poderia comprar o remedinho dele, comprar o bifinho do almoço, comprar o arroz, o feijão, o macarrão, enfim, seja lá o que for. Assim, é de uma maldade, é de uma hediondez que é difícil pensar. E quando você pensa que não atingiu uma, duas ou 100 pessoas, mas atingiu aproximadamente 10 milhões de beneficiários, isso é mais do que absurdo. Mas vai ser resolvido. O governo federal divulgou o procedimento que deve ser feito e que vai ser feito para que você seja ressarcido desses valores. Como é que isso tudo vai funcionar? Tá? Hoje, o INSS paga aproximadamente 40 milhões de benefícios. Desses 40 milhões de benefícios, cerca de 10 milhões, ou seja, 25% dos benefícios tiveram descontos indevidos. 25%. 10 milhões de benefícios. 10 milhões. No dia 8 de maio, o INSS mandou para o aplicativo Meu INSS de cada um dos beneficiários que não tiveram qualquer desconto referente a contribuições associativas ou sindicais, dizendo, olha, você não teve qualquer desconto no seu benefício, no seu contra-cheque. Então você fica tranquilo, nada aconteceu. Mas eu recomendo, eu sugiro que você pegue lá o extratinho, você consegue ter, acho que os 3 últimos, 6 últimos, você consegue pegar lá no Meu INSS e você confere, tá? Tem que conferir, porque tudo isso foi feito por um sistema informatizado que está sujeito a erros também, tá? Então confere se houve ou se não houve. Isso no dia 8. No dia 13 de maio, ele mandou uma mensagem para todos aqueles que tiveram descontos no seu contra-cheque, nos seus benefícios, referentes a contribuições a entidades associativas ou sindicatos. No dia 13 foi enviada essa mensagem para o aplicativo do Meu INSS que você tem no celular. Se você não tem no celular, você pode também acessar o Meu INSS pelo computador, lá no www.meuinss.com.br, alguma coisa assim. Depois eu posso passar o endereço exato para você. Recebido este aviso, você pode verificar se aquela contribuição você autorizou ou não. Porque existem também contribuições, adesões a associações e filiações sindicais que as pessoas fizeram, que as pessoas aderiram para ingresso de ações coletivas e, enfim, a defesa dos direitos daquele beneficiário. Então, nem todo desconto é ilegal. Existem descontos que são legais, sim, mas há muitos descontos ilegais. Você percebendo que você jamais autorizou, que você não conhece,
aquele sindicato, aquela entidade, aquela associação, você vai declarar ao INSS, no próprio aplicativo ou no próprio site, que você não se afiliou. Desse dia que você declarar isso, passa a contar um prazo para que aquela entidade ou aquelas entidades informem ao INSS, na verdade informem não, para que eles enviem documentos que comprovem a sua adesão à associação ou a sua filiação ao sindicato. O prazo é contado em dias úteis. Caso a entidade não comprove documentalmente que você voluntariamente se associou ou que você voluntariamente se filiou ao sindicato, eles têm que ressarcir o seu dinheiro. De que forma é feito esse ressarcimento? Eles vão recolher através de uma GRU, Guia de Recolhimento da União. É um documento específico para esse fim, onde a entidade vai depositar esse valor para a União e que vai repassar ao INSS, que vai creditar diretamente na conta onde você recebe o benefício. Isso se você não tiver se filiado àquela entidade, tá? Se você assinou algum documento, se você permitiu aquele desconto, você não vai ser ressarcido. A entidade apresentando algum documento que demonstre que você se filiou a ela, você ainda pode contestar esse documento. Porque como a gente está tratando aqui de uma enorme fraude, uma fraude gigantesca de 6 bilhões e 300 milhões, esse é o valor que foi anunciado, e se anunciaram esse valor, pode ser que seja maior, tá? Menor com certeza não é, e igual a esse valor, eu também duvido que seja, eu acredito que seja maior. Então, você pode contestar essa filiação. Contestada a filiação e, ao final, restando provado de que você não se filiou e eles não tiverem sido, e que eles não tiverem também recolhido através da GRU o ressarcimento de todos os valores que foram descontados indevidamente do seu benefício, a União, tá, através da Advocacia Geral da União, vai tomar as medidas judiciais cabíveis. Toné, que coisa! Isso aí é um absurdo vai ser completo. Difícil. É difícil. É um absurdo completo. Agora, tirar da mesa de uma pessoa que ganha um salário mínimo, R$ 1.518, um benefício que muitas vezes já vive com muita dificuldade. Eu tô nesse meio. Como? Eu tô nesse meio. Você tá... Só que meu consignado foi feito com a Caixa. Até então. Eu pedi a eles, que eu não lembro, normal, sei lá. Aí eu fui à Caixa. A Caixa, eu exigi, como você me orientou, pedi o contrato. Fiquei de pegar o contrato. Aí eu acho que tá certo lá. Mas tem outro desconto. Esse da Caixa é 300 e pouco, mas tem outro de 70, que eu não sei. Deve ser um segurinho. De quê? R$70. Um seguro que às vezes eles empurram quando você contrata o empréstimo. E tem outro aspecto. Eu ainda, pelo menos, tenho alguma formação, sei até entrar em meu INSS. É complicado, demorado, você perde a paciência. E os pobres velhinhos que não sabem, não têm acesso, não conseguem, não tem nenhum contato com essa área digital. Fica como? Então, para eles tem um canal também, tá? Sim. Tem um 135, né? Isso. Que também pode ligar. Exatamente. Agora o governo está pensando em colocar um atendimento presencial através dos Correios. Aquele correio que está quebrado. Correio está quebrado. Está quebrado, mas deu 5 milhões a Gil. Deixa pra lá, é problema dele lá. E Gil não ajuda a filha, fazendo vaquinha para ir para os Estados Unidos. Tratamento de câncer, já é outra coisa lá. Sim, agora vai ter esse atendimento presencial. Você imagina a loucura. Outra coisa também que eu quero tocar. Por que o INSS faz convênio com essas entidades? Um órgão do governo.
Estatal não tem nada. O Ministério da Previdência está fazendo convêniozinho com eu fundei uma associação aqui, acolá, sindicatos. Não, isso não é competência do INSS. Esses convênios têm que ser feitos entre os beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas, com essas associações diretamente. Até porque vão ser enganados da mesma forma. Mas não desconto o INSS descontando. Não é papel do INSS. A minha leitura. Não é papel. O INSS não é para isso, para estar descontando numa instituição bancária. É? Não é. Mas nesse ponto, Toné, eu concordo com você que isso facilita e muito e abre muito campo para. Também, sim, mas o de cá abriu mais. Oi? O de cá abriu mais. Então, com 6,3 bilhões. Esse é o anunciado. Esse é o anunciado. Que pode ser que o buraco seja mais embaixo. Então, isso aí sempre visou facilitar a vida dessas entidades. Mas essas entidades não são idôneas, 100% idôneas, você está entendendo, Abra? Não são idôneas. Olha aí o problema que deu. Eles vão devolver esse dinheiro que dia? Não, e tem outra questão que eu acho que a gente não está avaliando, que as pessoas não estão avaliando. Vamos lá, são fundações, né, são associações sem fins lucrativos, Esse dinheiro entrou para elas 6 bilhões e 300 milhões de reais, e esse dinheiro já teve uma destinação. Esse dinheiro todo não está mais com elas. Essas pessoas jurídicas normalmente não têm patrimônio. Esse dinheiro já foi. Eu vou te dizer que se tiver desses 6 bilhões e 300 milhões, se elas ainda tiverem em disponibilidade 2 bilhões de reais, é muito. E aí? Quem vai pagar a diferença? Tem poste aí na garagem. Pagando a diferença, quem paga isso somos nós. O contribuinte, a pessoa que contribui para o INSS. No frigir dos ovos todos, a gente acaba sempre sendo prejudicado. Não, vamos acabar no prejuízo. Porque da onde que o governo vai tirar esse dinheiro para fazer o ressarcimento? Da onde que vem? Então, não existe dinheiro público, fonte? Né? Gente, Lula deve fazer um pronunciamento aí a qualquer dia desses aí pela frente, né? Estão vendo como é que vai fazer, porque eu soube que ele vai fazer um contingenciamento, né, de despesas, inclusive vai afetar a educação, deve afetar a saúde ainda mais, deve afetar o pessoal do Bolsa Família, porque serão 6 bilhões de reais tirados do orçamento para devolver para a população. Quer dizer que o governo é roubado e o próprio governo vai pagar. O povo que paga. O governo é o povo, né? O governo é empregado do povo. Agora, o que é que acontece, Toné? O povo não tem culpa. A culpa é de quem deixou roubar. E quem deixou roubar foi o INSS, né? As pessoas que estavam lá dentro, que autorizaram as associações, os sindicatos... É isso, a esse ponto que eu falei. Não tem o Ministério da Previdência não tem que fazer, gente, convênio com nenhuma associação. Não é competência, eu acho que não é competência do Ministério da Previdência. Está fazendo convênio. E o pior é o seguinte, Toné, que porque tantas associações... E sindicatos, tem sindicatos também no meio. Se tiver só uma associação e um sindicato, eu até admito, olha, essa associação vai defender os interesses aqui junto ao INSS, então tem que descontar de todo mundo. Mas não existe lei para isso. Não é só uma associação, não é só um sindicato, são vários. E todo dia surgindo mais. Ô, Barbosa, e eles prometiam serviços. Que serviços são esses? Pois é. Assessoria jurídica. Aos velhinhos, hein? O serviço que eles nem sabiam que ele tinha direito, coitados. Isso é você, realmente. Não ria, não. Porque é uma coisa muito séria. Você disse que era saúde, era não sei, desconto não sei aonde, desconto daquele remédio, tudo mentira. O preocupante disso tudo é que passou aí por vários governos, né? Vem desde Dilma isso, depois passou por Temer, passou por Bolsonaro. É verdade que houve uma tentativa de frear isso com aquela medida provisória do Bolsonaro, mas depois os deputados derrubaram na Câmara, né? Enfim. Bolsonaro deixou o rombo em 700 milhões. Aí de 2023 para cá, ele picou. 2 bi, 3 bi, 4 bi, tá em 6. Então, olha, o Alan Bastos Machado, viu? Tá assistindo o programa aqui, mandou uma mensagem. Um abraço. Grande Alan, um abraço. Se você tiver dúvidas aí sobre qualquer assunto, manda a pergunta aí no chat, né? Ou no WhatsApp que a gente responde. Bom, mas para você concluir, né? Essa questão aí do dinheiro devolvido. As pessoas têm que aguardar. O INSS disse que mandou uma mensagem. Mandou mensagem, primeiro, a mensagem para dizer que não teve qualquer desconto.
depois uma mensagem para as pessoas que tiveram desconto. As pessoas que receberam a mensagem que tiveram desconto, isso aconteceu no dia 13. A partir do dia 14, elas não reconhecendo aquela entidade como elas... Se você recebeu essa mensagem, que você tem um desconto, e você reconhece que autorizou aquela entidade a descontar aquele valor do seu benefício, você não faz nada. Mas se você não reconhece, aí sim você entra com pedido de ressarcimento, tá? O INSS vai enviar uma comunicação para essa entidade para que ela ou faça o ressarcimento do valor ou apresente os documentos relativos à adesão à associação ou afiliação sindical. Isso é um prazo de 15 dias úteis, tá? Depois disso, Barbosa, como eu já falei, caso não comprovando e sendo caso de ressarcimento, eles vão recolher os cofres públicos que posteriormente vai ser repassado à conta onde o beneficiário recebe o benefício dele. Tá? Não recebendo, justiça. Tem que entrar com uma ação para você receber aquele seu dinheiro. Nesse tipo de caso, é melhor uma ação coletiva ou de individual? Como é que funciona melhor? Olha, como a gente trata ali de direitos iguais, direitos homogêneos, eu acho que a ação coletiva seria melhor. Tá? Ela deveria ser proposta em face da instituição, da associação e do próprio INSS, que fragilizou o sistema dele, permitindo que as fraudes ocorressem. Barbosa, no direito existe a repetição do indébito. Tá? O que é a repetição do indébito? Quando você é cobrado de algum valor indevido na sua conta, você tem o direito de ser ressarcido. Tá? E você pode ser ressarcido em dobro se você não tiver qualquer relação jurídica com aquela pessoa, física ou jurídica, que fez aquela cobrança ilegal no seu benefício. Além de ensejar também, Barbosa, o dano moral. A indenização pelo dano moral. Tem isso, né? Porque você foi lesado, você foi enganado. E muitas pessoas tentaram até reclamar e não tinha um canal, não tinha como reclamar. Mas para que você seja ressarcido em dobro, você vai precisar recorrer ao judiciário. E para que você tenha também eventual dano moral, seja indenizado por eventual dano moral sofrido, o que eu entendo ser tem que contratar um advogado. Pertinente, tem que contratar um advogado ou ir na defensoria. Vai ter que pagar para receber. Normalmente esse tipo de ação assim, o advogado ele recebe só no sucesso, só no êxito da ação. No final do processo. Mas é um processo que a União vai brigar. É demorado. Recurso vai, recurso vem. É demorado. Muitos desses casos entrem na justiça vão morrer e não vão receber. Exatamente, Barbosa, que são velhos. São pessoas já na idade avançada. Na idade 80, 90, 70 e tantos anos. E aí? Vai receber que dia? Daqui a 10 anos já foi. Mesmo sendo ele tendo prioridade no trâmite processual, vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Porque além disso tem os recursos que eles podem ter. Tá? O INSS ele tem uma política de fazer acordos. Vê que está errado, faz o acordo. Vê que tem uma grande probabilidade de vitória o autor da ação. Ele propõe um acordo onde ele reconhece o direito e paga, normalmente ele tem um desconto um deságio, né? De um percentual pequeno sobre o valor que seria devido ao autor da ação e resolve-se rapidamente. Mas quando não há acordo, se eles não adotarem essa política, o processo costuma ser longo, bem longo, trabalhoso. Abraham, agora me esclarece aí, porque eu não entendi bem. Esse negócio que eu até anotei aqui, de ressarcimento em dobro. Explica aí direitinho, novamente, porque eu não entendi. Vamos lá, Tony. Quando é que a pessoa tem direito a uma indenização em dobro daquilo que é devido? A indenização em dobro, a repetição do indébito. Repetição de quê? Repetição de indébito. Indébito. O que quer dizer isso? Explica em miúdo, né? É isso que eu não estou entendendo. Eu vou botar aqui no português claro.
O Barbosa, posso usar você como exemplo? Pode. Barbosa tem uma associação de beneficiários da Previdência Social. Ele desconta, sem a minha autorização, R$100 por mês no meu benefício. Eu não tenho relação jurídica nenhuma com ele, não tem termo de adesão, não autorizei, não aconteceu nada disso. A associação dele simplesmente todo mês debita lá do meu benefício R$100. Nós não temos uma relação jurídica. O indébito, quando não há uma relação jurídica, é devido em dobro. Tá? Como você é uma associação e eu estou pagando por estar associado, mesmo sem autorização, pressupõe que você tem algum serviço a me prestar em contrapartida. Então aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Consumidor prevê que cobranças indevidas geram a repetição do indébito em dobro. Indébito não devido. Então, digamos, o governo vai lá e devolve para as pessoas apenas a parcela que foi descontada, sem juros, sem correção. Vai ser dessa maneira. A forma que está sendo desenhada é essa. É o valor puro e simples. Simples. Se a pessoa não ficar satisfeita, ela pode reclamar, mesmo já tendo sido ressarcida? Dessa forma? Olha, no direito pode tudo. Ele pode pedir depois sim. Mas isso fragiliza a ação dele da repetição do indébito. Que ele já recebeu. Que ele já recebeu. Mas isso não impede que ele vá recorrer ao judiciário. Que ele pode alegar, esse dinheiro tivesse na minha mão naquela época, eu tinha comprado um remédio, eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo. Eu acho que a grande questão não é só essa, é o dano moral. Você imagina, você se sentir roubado. Né? Você teve a sua conta fraudada. Várias vezes durante muito tempo. Várias vezes durante anos. Exatamente, isso que é horrível isso. Barbosa, eu fiz uma conta rápida, em média, considerando todos os benefícios, esses 10 milhões de benefícios que foram fraudados, e o valor, né, de 6 milhões e 300 milhões, o valor que foi anunciado... 6 bilhões. 6 bilhões e 300 milhões, são R$700 por beneficiário. Então a gente tem beneficiários que devem ter tido R$5 mil descontados e beneficiários que tiveram R$100 descontados. Um valor médio é de R$700. Aí ele vai receber isso puro e simples. Não vai receber em dobro, não vai receber corrigido, não vai receber com juros, com nada. Ele vai receber só aquele valor. Tinha associações que faziam isso. Eram 1.500 pessoas por hora. Afiliação, gente. Olha que beleza. Isso aí. É um recorde olímpico. 1.500 pessoas por hora. Gente. Mas o problema todo é o operador de dentro do INSS. Porque você não chega lá com a associação e simplesmente manda descontar, né? Então alguém... tem um convênio, as associações celebram... É o careca do INSS, o careca que tem poste na garagem. Tem um poste na garagem. Deveria ter uma régua... Já tomaram. Já tomaram? Que deveria ter uma régua para aceitar esses convênios lá em cima, para proteger o beneficiário, mas não foi feito dessa forma. A gente consegue enxergar com visibilidade meridiana que isso tudo foi uma fraude do início ao fim, em todas as esferas, desde antes da criação da associação. Encontraram essa brecha no sistema para fraudar não o INSS. Para tirar, o INSS não foi alvo de fraude. Quem foi alvo de fraude foram os beneficiários. Mas estão suspensos esses descontos já? Estão, né? Nesse mês de maio? Sim, é a medida mínima que deveriam tomar. A gente precisa saber disso. Tem 3 exceções, né? Que eu acho que isso é que está desgastando o governo. A associação que o irmão do Lula é o vice-presidente. Ele é sindicato. É o sindicato. A CONTAG também, né? Tá descontando ainda. Tem três entidades que continuam ainda descontando. Então, mas pode ser... mas tinha que suspender todo mundo. O certo era nesse momento, já que detectou uma fraude, era... para todo mundo, geral. Vamos limpar a base. Geral, até descobrir quem é quem no bolo. Acabava até com esse tipo de convênio. Você quer fazer isso, convênio? Barbosa, é isso que eu falo. Vai de porta em porta lá, cobre seu problema, deixa o INSS fora. A associação direto com o beneficiário, com o aposentado, com o pensionista. Não tem que passar pela Previdência. Consignado também, a partir de agora, só será feito mediante leitura facial e retina.
retina, né? Biometria, não? A biometria. Lê a retina e faz a leitura facial. É uma boa medida, também é uma boa medida. Tipo de coisa, porque tem muita gente alegando que recebe empréstimo sem pedir. Olha que problema, né? Isso não acontece pouco não, tá, Barbosa? É, muito. Acontece muito, muito. E aí a pessoa tenta devolver o dinheiro, não consegue. Difícil, Tem que pagar. Outros nem recebem o empréstimo, é feito em conta de laranja e ele paga sem receber. É um problema. Ainda mais esses grupos que são bem mais vulneráveis, né? Pessoas idosas, né? Isso é covardia, viu? Sempre existiu, né, o conto do Paco, né? Que tinha nas grandes cidades, né? Enganando os velhinhos. Agora, os caras estão na internet. O Paco agora é outro. E a escala disso, né? Com a evolução que a gente teve tecnológica, isso de uma hora para outra ganha uma escala, uma proporção muito, gigantesca. Como você falou, eram quantos por hora? 1.500 pessoas por hora. Olha que beleza. Gente, essa associação bateu o recorde. 1.500 clientes por hora? Por hora. Mandar ele pro escritório, tomar umas aulas com ele. Abraham Feldman, mais alguma coisa para acrescentar, Abraham? Tem, e é uma coisa muito importante, talvez o mais importante disso tudo aqui que foi falado. Presta atenção. O INSS não vai ligar para você, ele não vai mandar SMS e ele não vai te mandar mensagem no WhatsApp. Todas as comunicações são feitas pelos canais oficiais do INSS. O meu INSS. E os canais são o meu INSS Web, que você pode acessar pelo computador, o meu INSS que você tem no aplicativo do seu celular e pelo 135. Se você receber uma ligação, desconfie não, desconsidere a ligação, desliga. Se você receber um SMS, não responde, não informa nada, apaga o SMS. E se você recebeu uma mensagem no seu WhatsApp, bloqueie aquele contato. O INSS não vai fazer contato com você, a não ser pelos canais oficiais. Fica atento a isso. Ok, Abraham. Muito obrigado, né, mais uma vez, e até a próxima quarta. Ok, eu que agradeço, Barbosa, Tonezinha. Bom revê-la, como sempre. A você, meu amigo, meu telespectador, nosso telespectador, mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio. Quarta que vem estaremos aqui com mais um Entenda Direito. Um beijo.